Olá, vamos agora ter a nossa última aula do nosso segundo módulo de gramática tradicional. Vamos estudar as classes de palavras. As palavras desempenham determinadas funções, como, por exemplo, designar seres do mundo real ou imaginário, exprimir processos, estabelecer ligações entre palavras de uma frase. Assim, nós podemos fazer uma classificação dessas palavras. Para essa classificação, na gramática tradicional, nós vamos ter dois critérios: o critério semântico e o critério formal. O critério semântico se baseia no significado das palavras. Por exemplo, substantivos são palavras que dão nome a pessoas, coisas, lugares, sentimentos e emoções. Já o critério formal se baseia nos aspectos formais das palavras, ou seja, temos aqui um exemplo das conjunções. Conjunções são palavras invariáveis que ligam ou relacionam duas orações. Atenção! Nós podemos ter algumas problematizações com relação a isso. Eu vou trazer aqui para vocês, então, uma problematização que encontramos na página 200 da 19ª edição da Gramática de Faraco e Moura. Abre aspas. A mescla desses critérios conduz a resultados problemáticos. Por isso, algumas incoerências para as quais procuraremos chamar a atenção ocorrem na classificação proposta pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB, documento que regulamenta oficialmente a terminologia empregada nas gramáticas. Os autores da gramática que foi utilizada para essa aula, eles vão dizer assim que essa classificação, com base nos critérios semântico e formal, essa classificação ela pode trazer para a gente algumas incoerências, de acordo com, se consideramos, a classificação da NGB. E nessa gramática deles, que é uma gramática tradicional, eles vão, durante as próximas unidades, chamar a atenção para o que eles consideram uma incoerência. Na mesma página, nós temos aqui uma citação que eles fazem do livro Morfologia Geral, da página 32 da segunda edição desse livro. Eu vou ler para vocês a citação feita por eles. Abre aspas. Nem sempre é simples classificar as palavras, pô-las em gavetas pré-escolhidas e em que elas fiquem bem comportadas e acomodadas. Os fatos da linguagem são complexos e dinâmicos, mutáveis no tempo. Certo? Então, nós vemos que a gramática tradicional ela pode ser problematizada também. O nosso objeto de estudo aqui é a gramática tradicional. Então, nós vamos trazer apenas as problematizações que são suscitadas pelas próprias gramáticas. Mas seria muito bom se vocês pudessem também pesquisar isso por fora. Então, nós temos como classes de palavras o substantivo, o adjetivo, o verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. São 10 classes de palavras que nós vamos começar a estudar a partir do módulo 3, a partir do próximo módulo. Nós vamos ver que essas palavras, essas classes de palavras, podem ser variáveis, ou seja, serão aquelas palavras que podem apresentar determinadas mudanças quando estão em um contexto, quando estão contextualizadas. Por exemplo, substantivo e adjetivo são palavras variáveis, mas nós temos também aquelas que são invariáveis, como, por exemplo, a preposição. Elas não vão apresentar mudanças na sua forma quando elas estão em um contexto. Nós vamos ver também que a flexão é a variação na forma dessas palavras. Sim, dessas palavras que são variáveis. Nós teremos, e vamos estudar isso mais para frente com calma, quando formos estudar
cada uma das classes de palavras. Nós poderemos ter uma flexão de gênero, assim, o gênero gramatical pode ser apenas feminino e masculino, no caso do português, né? Estamos falando do gênero gramatical da língua portuguesa. A flexão de número pode ser singular ou plural. Nós teremos a flexão de grau, que pode ser de tamanho, no caso de substantivos, ou de intensidade, no caso dos adjetivos, sendo que os autores Faraco e Moura, eles vão chamar a atenção aqui na gramática deles, dizendo assim que para a linguística atual, o grau não é considerado uma flexão, tudo bem? E nós teremos também flexões de tempo, modo e pessoa, que são flexões exclusivas dos verbos. Então, bons estudos e até o próximo módulo.